Salve, Pronto, salve apareceu. família. Olha lá, a quebrada chegou. Quebrada chegou. Na verdade, eu tô faz tempo, velho, que eu tava do celular lá na fila do supermercado e vendo Olha, vocês aqui. Agora eu cheguei na minha Batcaverna. Muito isso que é bom. empenho. Boa. Bruno, tá ótima a imagem, tá? Manda ver, Bruno. Aí, beleza. Estão vendo? Tá bom. Bom, Então, gente, eu não sou muito experiente nessa questão de apresentações com tempo, então se sobrar tempo, aí a gente fica batendo papo aqui, porque eu fiz uma apresentação rapidinho aqui e não sei, né? Talvez sobre uns 10 minutos a gente pode, sei lá, falar do futebol. Mas enfim, vamos lá, eu vou descobrir como eu mudo a tela. Aqui. Eu fiz um resuminho aqui, mas não vai ser necessário, que é bem curto. Vou dar uma introdução, né? Eu sou o Bruno, sou Product Manager, mas no momento estou atuando na área comercial. Eu vim do desenvolvimento de sistemas, né? Fiz FATEC em São José dos Campos. Eu tenho certificação de Scrum, que é para gestão de equipes ágeis. Tenho formação também de Product Design, Design Thinking e Customer Success, que eu fiz pelo Sebrae. Né? Hoje eu tenho uma startup na área de EdTech, que está incubada no Polo Digital de Mogi das Cruzes, está bem no comecinho ainda, não tem nem cliente, mas é uma startup que eu toco sozinho, né? É um projeto meu que é uma plataforma online para escolas, e eu toco ela sozinho e vou levando, vou participando das coisas, procurando as parcerias e tal. Então, por isso, eu preciso fazer tudo, né, basicamente. Então, talvez eu passe aqui por coisas de, até que o André já falou, na questão de pensamento estratégico, a parte de marketing também, vocês vão falar, pô, mas você não ia falar da área comercial? Mas, enfim, é porque eu tenho que fazer tudo porque eu sou sozinho, no caso, né. Mas, além disso, eu trabalho também em um outro projeto na área de educação que já é mais consolidado, onde eu tenho essa parte do comercial também. E aqui na Venha Pra Nuvem, que é uma empresa Google Partner, onde eu faço também a área comercial, e aí é mais focado mesmo na parte comercial e relacionamento com os clientes. Para fazer um disclaimer aqui, que talvez tem pessoas que podem pensar, mas aqui já veio o André aí para provar que não tem nada a ver, né? Mas a pessoa pode pensar que você tem facilidade com as inteligências artificiais porque você já é da área de TI, você já é da programação e tal. E aí eu queria fazer uma diferenciação aqui, que é o que a gente faz, ou costumava fazer da programação, e o que essas inteligências artificiais que a gente está lidando hoje, elas fazem. Porque eu sou formado em automação, eu vou lá e falo para a máquina, faça isso. E ela vai e faz aquilo. Se eu der um comando errado para um programa, ele vai quebrar e não vai fazer o que eu estou mandando. Já a inteligência artificial que a gente está lidando, que é a generativa, né, que o André deu até um overview, ela tem um pensamento mais amplo. Né? Ela vai associar aquela informação que você passou por meio de um pensamento computacional diferente. Primeiro que ela vai entender o que você está falando diretamente, você não precisa fazer comandos específicos como if, else, outros comandos de programação, e ela vai associar de acordo com um aprendizado e usar isso como aprendizado também. Ela aprendeu tudo até aqui, ela vai usar isso que ela aprendeu, e caso você passe uma informação que ela não conhece, ela vai usar essa informação também para aprender mais. Então ela está sempre aprendendo. E aí, uma coisa que eu vou falar também depois é sobre você separar por assuntos no GPT, conversas específicas, e assim você consegue voltar em um assunto com ele sem que que uma outra coisa que você mandou atrapalhe naquilo. Né? Fazer pequenas conversinhas com ele, mas eu vou mostrar mais para frente.
Como eu uso, né? Basicamente, essas são as 3 formas que eu mais uso as inteligências artificiais, que é na parte de criação, quando eu preciso criar algum conteúdo, material de apresentação do zero, né? Texto de venda, copy, artigos para LinkedIn, essas coisas normais. Para editar alguma coisa, então muitas vezes eu recebo do meu parceiro naquele projeto educacional um material de texto, um briefing, alguma ideia dele, e eu tenho preguiça de ler, e aí eu falo pro GPT ler para mim, e ele me traz os bullet points, as informações mais relevantes daquela informação, ou, por exemplo, eu quero criar um artigo sobre alguma coisa recente que aconteceu, e eu não quero ter o trabalho de pegar vários artigos de várias pessoas e ler tudo de uma vez e fazer o meu próprio. Eu vou, alimento o GPT com aqueles artigos que eu achei sobre o tema, e eu peço para ele me trazer um resumo. Desse resumo, eu falo para ele me fazer um artigo, e esse artigo que eu vou corrigir lá na frente e trazer com as minhas próprias palavras. E a organização também, que tem algumas ferramentas específicas que servem, né, para essa parte de brainstorm. Eu normalmente pego o GPT e uma outra ferramenta de IA, depois eu mando o link lá, que é para criação de mapas mentais, para eu mesmo conseguir pensar melhor. Então eu uso ele como uma muleta do meu próprio cérebro, eu vou lá jogando informação para ele ir organizando. Como se eu estivesse fazendo um brainstorm com um amigo mesmo, assim, por chat. Eu vou, o que você acha disso aqui? Aí o GPT fala, cara, talvez abrir uma lan house hoje não seria uma boa ideia, talvez o investimento seria perdido. E eu vou passar um pouco do escopo de como eu faço, né, geralmente, mas o principal, né, é que eu uso ele para essas 3 eles, né, o Bard, o GPT, o Midjourney, o foco desse uso tá nessas 3 coisas. E aí, normalmente, quando eu preciso de uma informação mais atualizada, eu uso o Bard ou o Bing, que acho que o Bing é também com a API do Bard, né? Porque eles têm acesso mais recente, eles têm atualizações frequentes, e o GPT-3, pelo menos, ele está parado, né? Ele não recebe atualizações de notícias, essas coisas, né? Ele, acho que pausou, não sei, 2 anos atrás, não sei. Mas o GPT, também por ele ser um modelo mais controlado, ele consegue dar respostas mais assertivas. Então, às vezes você conversar com o Bard, e se você está acostumado com o GPT e você vai conversar com o Bard, tentar fazer o Bard fazer as mesmas coisas que o GPT, você vai sentir uma defasagem no Bard, porque ele não tem o mesmo tempo de casa que o GPT, digamos assim. E aí eu junto os dois, eu pego as informações mais recentes no Bard e trago para o GPT para ele criar os bullet points ou artigos ou qualquer coisa que eu precise, porque ele tem mais eficiência nesse caso. E a customização, por enquanto, ao meu ver, né, que nem o André falou, não dá para você simplesmente substituir um funcionário de marketing, por exemplo, pelo GPT. Ele não vai, quanto mais você falar com ele sobre um assunto, mais ele vai devanear e acabar se perdendo. E também, muitas coisas, se ele não sabe, ele vai chutar. E isso pode te gerar algum problema lá na frente. Então eu sempre reviso e customizo, né, para que não fique também muito robótico, porque mesmo se você falar para o GPT, faça isso de uma forma menos formal, ele vai acabar botando só umas gírias ali no meio, só para disfarçar que ele não é um robô. E como eu uso muito o Canva, como vocês podem ver, eu uso pouco o Midjourney, mas eu uso para coisas muito específicas que eu não acho em banco de imagens, por exemplo, essas coisas. E uma ideia também para o Midjourney é você pedir para o Bard criar um prompt antes de você jogar no Midjourney para criar uma imagem que você queira. Eu estava vendo esses dias, é muito legal porque ele
consegue fazer uma descrição no prompt onde você não pensaria, entendeu? Lógico que você tem que alimentar ele com as informações, e aí você chega naquele ponto que você quer e pede para ele gerar um prompt para a criação de imagem. No Bing, talvez possa funcionar melhor por causa da questão da conexão com a internet. Mas, enfim, é uma ideia só para quem quiser testar também, né? Não sei, o pessoal tende a ter um pouco de dificuldade com o Midjourney por causa do Discord, né? Por enquanto é isso, mas aí eu gostaria de mostrar, né, o GPT, que eu não coloquei aqui, deixa eu puxar para outra tela. A forma que eu separo aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Eu separo tudo por conversas, tá vendo? Ó, esse aqui é o mais recente. Eu precisava fazer um artigo sobre segurança de e-mail, que é o DMARC. E aí, como eu nunca tinha falado com ele sobre esse assunto, eu abri aqui para ele me explicar o que significa, e aí eu fui alimentando ele com essas informações. E aí eu mandei aqui o clássico, Haja Como, que é uma ótima ferramenta para você usar no GPT. Você pode fazer ele agir como você quiser. E, inclusive, eu uso ele para ajudar minha filha a estudar, e eu falo para ele, explique como se eu tivesse 10 anos, e ele vai e faz uma explicação. Não sei se vocês já exploraram essas possibilidades. E aqui, ó, ele criou um artigo para eu postar no LinkedIn com alguns bullet points aqui, as informações, e eu só vou cada vez alimentando mais. Se eu precisar falar desse assunto novamente, em vez de eu criar um novo chat, eu venho aqui, porque aqui ele já está sabendo do que eu estou falando. E também eu não vou puxar nessa mesma conversa um outro assunto, por exemplo, que nem aqui da área de educação, que eu tenho uma conversa gigantesca com ele, que eu vou mantendo aqui. No GPT-3, quanto maior essa conversa, mais pode acontecer dele devanear e sair e ficar meio perdido no assunto e inventar coisa. Mas, se você conseguir deixar sempre assim separadinhos os assuntos, você consegue separar ele por tópicos e fazer ele sempre manter aqueles conhecimentos para que você não tenha nem que alimentar ele novamente, né? E nem que ele faça confusão, porque, por exemplo, aqui, ó, no AppSheet e no DMARC, ele pode acabar devaneando entre os dois assuntos se eles estivessem misturados, né? Mas quando eu abro um novo chat, ele se vira para separar as coisas. E aí, por isso eu tenho um monte aqui. Queria aproveitar o meu tempo também para falar de duas coisas. Se tiver alguém da área de desenvolvimento, eu nem aconselho vocês usarem a API do ChatGPT, porque o Llama ele está com um projeto de open source para você desenvolver aí o seu GPT próprio. Eu não posso dizer que ele seja bom, melhor, ruim, enfim, em relação ao GPT, mas com certeza é mais barato, porque é de graça. E a Meta está investindo pesado nisso aqui. Então, se tiver alguém com interesse em desenvolvimento com as APIs, com a AI generativa, eu aconselho começar pelo Llama 2, que é da empresa Meta. Eu vou puxar a sardinha. Hoje eu mandei lá no grupo, que eu estava na reunião, hoje a gente teve uma reunião sobre isso daqui. Tudo isso que eu e o André falamos hoje, a Google está lançando para esse Do It AI. Você vai conseguir trabalhar no... Isso aqui nem é uma propaganda, gente. Eu trabalho aqui, eu fiquei tão assustado quanto vocês. E você vai conseguir trabalhar no Google Workspace, né,
Gmail, no AppSheet, nas tabelas, no Google Sheets, no Google Docs, com a ajuda de uma inteligência artificial. Então, esse processo que eu mencionei aqui, de pegar de um, levar para o outro, pegar do outro, levar para um e editar, customizar, logo a gente não vai precisar mais. Sim. É muito similar ao Copilot, né? O Copilot, a Microsoft falou que vai lançar agora em Exato. novembro, né? E eu diria mais, eu estou começando a usar o Copilot no Visual Studio Code, mas ele é pago também, a maioria é pago, né? O Copilot, eles estão falando também que em novembro vai lançar e vai ser tipo um add-on também do Office, né? Acho que vai ser 36, alguma coisa assim, vai ser um pagamento à parte também. Aqui também, tá? Para quem já tem o Google Workspace, vai ter aí algum desconto, alguma coisa, mas ele também não vai ser totalmente free. Por isso que eu indico bastante quem for do desenvolvimento mexer com esse daqui. Mas ele vai facilitar muito as coisas. Aqui, gerando um PPT, né? Com as tabelas, gerando textos aqui para o Google Docs. Mas aí, a gente vem para um diferencial que seria o Google App Sheet, que você consegue criar aplicativos usando o Google Workspace e usando suas tabelas do Google como banco de dados. Boa. Nesse caso, nessa aplicação, você somando o Duet com o AppSheet, você vai conseguir falar para o AppSheet, faça um aplicativo usando essa tabela e ele vai fazer esse aplicativo na hora. Criando Então, já com base, era o que o Apex na Oracle fazia, né? Você construía primeiro a base de dados e depois o Apex gerava o formulário, né? mas não necessariamente você precisa ter a tabela já feita. Você Nossa. pode simplesmente chegar lá e mandar o prompt pro AppSheet e falar, olha, faça um aplicativo assim, assim, assado para calcular minhas vendas, para fazer não sei o quê, e ele vai conseguir fazer isso. No momento está só em inglês, né, para quem quiser testar aí ou usar, mas é uma coisa para o futuro, assim, para o ano que vem já, no futuro bem próximo aí, que vai ser revolucionário também. O Google só entra com os dois pés no peito, né? Ele não sabe, ele não sabe brincar. E eu tô com muitas expectativas nessa ferramenta, principalmente por essa soma do AppSheet e do Duet. Sim. E aí eu deixei... Acabou meu tempo? Acabou, mas pode finalizar, por favor, só pra gente... Eu deixei aqui o modelo de um artigo que eu fiz com o GPT, que eu fiz lá no LinkedIn. Quem quiser ver lá. E aqui manda o link aqui no Teams e a gente replica no grupo também. Beleza. E aqui mostrando o site, só para... da minha startup, não tem nada comercial, porque eu nem tô vendendo ainda, tá, gente? É só para mostrar que tudo que tem aqui foi feito com o GPT. Os textos e tal. Muito bom. Aí eu vou mandar só o artigo aqui no chat, e é isso. Valeu, Se eu me alonguei, eu achei que ia faltar informação, que ia sobrar tempo, mas enfim, era isso. Imagina, então, obrigado, Bruno. Manda o link da sua startup também para a gente conhecer, ver como é que o GPT fez todo esse texto para você. Gente, obrigado. Eu queria só, antes de encerrar, né, a gente tem um tempo para